Que recepção! Que alegria! Gente, eu estava morrendo de saudade. Eu e o Henrique, nós, para quem veio na igreja pela primeira vez em julho, não viu a gente aqui, é porque nós estávamos de férias. Gente, pastor precisa de férias sim, tá? Nós voltamos assim, bem descansados, com a cabeça boa. E, além disso, eu pude participar ali de um evento que me fortaleceu mais. Fui com algumas mulheres. E a gente veio cheios, descansados e cheios da presença de Deus. Nós tiramos férias somente do nosso trabalho, mas nós continuamos com o nosso tempo com Deus. Não paramos de estudar, não paramos de ter ali nossa comunhão com Deus. Então, nós voltamos descansados e cheios da presença. E eu estou muito feliz por cada mensagem que a gente recebeu, por saber que a gente fez falta, mas também pela igreja ter funcionado sem a gente, É sinal que a igreja não está centralizada em nós. A igreja é de Cristo, o patrão é Cristo. E nós temos aqui servos fiéis, servos que dedicam a vida para o Senhor. E se você esteve aqui em julho, tenho certeza que foi demais. Você viu que aqui tiveram uma equipe apaixonadas por Jesus, que não deixou nada parar, porque a igreja é do Senhor, o trabalho é do Senhor. Amém? E eu já voltei com tudo, Já voltei com essa responsabilidade de trazer uma mensagem para os nossos corações. E nesse mês de agosto, nós temos o tema Agosto de Deus. Quem nunca ouviu, esse ditado? Agosto de Deus. Então, foi algo que, por uma simples brincadeira, mas foi uma inspiração pelo nosso pastor, que trouxe esse tema para esse mês. E esse tema é algo profético. Esse agosto vai ser um agosto de Deus. Se você acreditar, se você se fortalecer no Senhor. E vendo a necessidade de sermos fortalecidos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra com um tema, uma fortaleza de amor. E já começando em 2 Timóteo, lendo a palavra do Senhor, 2 Timóteo 1:7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? E por que dessa palavra? Nós enfrentamos muitos momentos de medo. Esse versículo fala a palavra temor, mas algumas traduções diz medo, e eu acredito que essa seja uma tradução melhor, porque a gente precisa de um temor, A gente precisa de ter temor a Deus, precisamos ter temor a autoridades, porque é algo relacionado a cumprirmos regras, é algo relacionado a respeito, o temor. Mas o medo é algo que nos tira a paz. É algo que nos tira o sono, é algo que nos tira a tranquilidade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum medo. Aquele que fala que não tem medo, ele criou uma fortaleza. E eu aprendi assim que pessoas que criam fortalezas por fora, exteriormente, elas são fragilizadas por fora. Pastor Cote diz lá que ele teve a oportunidade de ir numa favela e ali ele viu várias pessoas ali com armas, ele viu crianças, adolescentes armados com grandes armamentos, mas ele viu ali pessoas fragilizadas por estar na fila da morte, porque eles estão a qualquer momento ali para ser na fila da morte. Então, eles estão fortalecidos por fora, com armamentos, com bravura, com cara fechada. Criam ali o seu exterior fortalecido, mas por dentro estão fragilizados, temem algo. Sempre tem
alguém que tem medo de algo. E essa palavra veio ao meu coração no momento que eu tive medo. Gente, eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram, mas logo ali a gente foi para o Modeladas, lá em Brasília, e a gente foi de avião. E essa viagem foi a minha 4ª viagem de avião, inteirando a 7ª vez que eu estava voando. E meus voos anteriores foi muito tranquilo. E nesse voo de ida para Brasília, as meninas estavam, né, com a gente. Simone amou o voo, gente. Foi o primeiro voo dela. Foi maravilhoso para ela, não tinha nada de anormal. Mas para mim, que já voou e foi um voo tranquilo das outras vezes, foi um voo que me trouxe medo, que me trouxe pavor. E eu até falei nos stories quando eu cheguei lá, que eu ia contar, mas aí acabou que teve muita gente que ficou esperando, né, eu contar, mas o Senhor colocou no meu coração que eu iria contar hoje. E lá foi falado, depois eu vou contar o que aconteceu. Mas lá eu tive várias palavras me fortalecendo, falando sobre o medo. E, inclusive, eu fiquei com vergonha de ter sentido medo nessa situação que aconteceu comigo. Mas quando a gente vai falar de medo, a gente abre vários leques, né? Existem inúmeros medos. Medos reais, medo de algo desconhecido, medo do futuro, medo do fracasso, medo de dirigir. Pode crer, gente, eu já tive medo de dirigir. Medo de perdas. Quem não tem medo de perdas? Medo de solidão, medo do escuro, medo de barata. Quem tem medo de barata? Achei só alguém ali, que tem medo de barata. E medos causados por traumas também. É muito comum isso. Mas todos tipo de medo, de certa forma, nos paralisa. Às vezes a gente perde coisas boas por ter medo. Às vezes adquirimos doenças como depressão, ansiedade pelo medo. Porque o medo, o significado dele, é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. E quando a gente é criança, né, o medo sempre irradia na infância, né? Medos imaginários. E isso é tão comum, mas que eu tenho meus filhos, né? Mas quando Deus propôs essa palavra para mim estar ministrando, começou a acontecer algo dentro do meu lar essa semana. Meus filhos, eles têm medo, como qualquer outra criança. Mas a Melanie, ela fez 2 anos, então ela não tem assim uma mentalidade tão racional para ter um medo gigantesco, como o Benjamin às vezes tem medo, um medo imaginário, mas ele tem medos reais também. Mas a Melanie não sabe discernir isso. E a Melanie começou com medo. Ela estava muito irritada e ela chegava chorando e falava medo. A Aparecida, que ajuda a gente, que olha ela, também me falou, a Melanie está pedindo colo mais vezes do que o normal, porque ela gosta de um colinho. E ela está dizendo que tem medo. E eu pude perceber que havia algo espiritual nisso. O Benjamin também começou um medo bem constante de não querer ir em lugar nenhum sozinho na casa. E eu disse para a Aparecida, vamos orar, porque o Senhor tocou no meu coração para falar sobre medo.
E existe um espírito de medo. E esse espírito tentou me sondar, agora está tentando sondar meus filhos. E isso traz uma opressão tão grande. Isso traz insegurança, né? Isso traz desespero. E nós oramos em cima disso. Aqui diz que eu fiz umas anotações só para complementar que o medo é uma emoção básica. Ela é primária, instintiva e acompanha o homem desde o início da sua existência como um mecanismo de defesa para a sobrevivência. E quando passamos ou sabemos que iremos passar por alguma situação que interpretamos ser perigosa, estímulos são enviados ao nosso cérebro como um sinal de alerta. E o cérebro, então, responde como uma resposta de sobrevivência. Ele aciona diversas áreas que nos preparam para enfrentar aquela situação através de entre dois comportamentos. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esses dois comportamentos, que é lutar ou fugir daquilo que nos oferece perigo. Porque assim, diante desses dois comportamentos, ocorre uma descarga de adrenalina, fazendo com que todo o nosso corpo se prepare para adotar um dos dois. E como eu citei aqui vários tipos de medo, eu gostaria de falar sobre dois, que é o medo do desconhecido. Quando nós não conhecemos algo, nós tendemos a sentir o medo, né? Aquela sensação de estar vulnerável, né? Quem nunca teve medo diante de um desconhecido, né? Às vezes que seja uma entrevista de emprego, às vezes um exame. Outra situação, quando eu fui fazer o exame de ressonância da cabeça, era um exame novo para mim. Eu tive muito medo de entrar dentro daquela máquina. E eu entrei naquela máquina tremendo. E ali, quem já fez o exame sabe que faz muito barulho. E eu entrei orando ao Senhor para que tirasse aquele nervosismo de mim. Foi, acho que uns 20 minutos que eu fiquei dentro da máquina. Mas, a princípio, ali eu estava toda temerosa, mas depois eu fui me acalmando e fui vendo que não era algo tão ruim assim quanto eu pensava. Mas é muito comum o medo desconhecido aparecer nas nossas vidas. Que seja coisa simples. E, às vezes, também, o medo nos alerta de alguns perigos, né? Acredito que quem tem medo de dirigir, quem dirige pela primeira vez, também é algo desconhecido, é algo novo. Mas existe ali um certo medo de acontecer ali algum acidente. É importante a gente discernir, né, as questões. Eu estou apta para dirigir, eu aprendi mesmo a dirigir, então eu vou apenas praticar aquilo que eu aprendi. Nós temos que levar isso para as nossas vidas. Às vezes nós estamos aptos e o medo nos prende e nos impede. E o medo do futuro. O medo do futuro é a ansiedade, que ela é caracterizada por um medo exacerbado. Não sei se todos aqui já teve ansiedade, mas quem tem ansiedade, ela tem medo de algo que pode acontecer no futuro. E assim, eu já estudei muito sobre isso. A maioria dos nossos medos estão aqui dentro da nossa mente, não vão acontecer. Mas isso é algo que a gente, às vezes, não consegue controlar, e isso reflete no nosso corpo. Às vezes, trazendo insônia, síndrome do pânico, né, o pavor, traz dores de cabeça, traz dores no corpo,
o nosso corpo sente por isso. E o mais interessante disso que eu pude perceber estudando é que sempre vem algumas ondas de medo das nossas vidas. Sempre pelo excesso de informação. Hoje nós temos acesso às tecnologias, as informações estão vindo facilmente em nossas casas, para as nossas vidas, e às vezes o excesso de informação traz ondas de medo. Quem lembra do Covid? Covid trouxe uma onda de medo enorme. Era algo desconhecido, então era um medo desconhecido e também um medo do futuro, porque ninguém sabia o que poderia acontecer. A gente pôde ver, a gente passou pelo processo Covid, Henrique passou pelo processo internado, e ele lá no leito do hospital, ele pôde ver pessoas que foram entubadas devido à ansiedade, devido ao medo do que poderia acontecer. É claro que teve diversos fatores de pessoas morrerem por complicação na saúde, mas teve muitas pessoas que morreram devido à saturação abaixar. E essa saturação baixava pela ansiedade, pelo aquele medo. Muitas pessoas foram entubadas devido a isso. A oxigenação abaixava. Isso, eu falo porque vi muitas pessoas falarem e Henrique também viu isso presencialmente lá no hospital. E essas ondas vêm para nos tirar, desestabilizar. E às vezes a gente acha que é natural. Falei aqui muito, né, que o medo vem desde a infância. São estímulos, né, que o nosso corpo sente, às vezes diante de um perigo, de uma situação. Mas, como eu disse lá no início, na palavra lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, o medo vem através de um espírito. E esse espírito vem principalmente nessas ondas de informação, nessas ondas de má notícia, com jornais, vem para tirar a nossa paz. Então é necessário a gente analisar se realmente é o nosso corpo se defendendo de alguma situação de perigo, que às vezes é normal, um perigo real, né? Se você vê um leão ali, você vai ficar com medo. Mas é um quê? É um medo real. Se você se aproximar dele, ele pode te atacar e você morrer, né? Então, seu corpo vai se defender. Você vai ter aquele medo e vai o quê? Vai fugir. Você não vai encarar aquele medo. Mas tem medos que não são reais, que são esses medos que vêm através do Espírito, que vêm para poder tirar a nossa paz. E, às vezes, a nossa atitude é o quê? É fugir. Como a gente fugiu daquele leão, que é um medo real, às vezes vai vir um medo irreal, e o que nós vamos querer fazer? Fugir também. E do espírito de medo a gente não se deve fugir, a gente deve encarar, porque o Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor, no amor, Ele nos fortalece. E através do amor, nós iremos encarar esse medo. Nós iremos encarar esse medo irreal, essa ansiedade, esse medo do desconhecido. E eu trouxe aqui alguns versículos que irá nos fortalecer, que irá nos ajudar nos nossos momentos de medo. Chris Volanton diz que o medo é a fé no reino errado. Nós falamos tanto sobre fé, né? Mas na hora às vezes, de a gente exercitar a nossa fé, ela se encontra lá, escondidinha. Mas não é pecado a nossa fé estar escassa. Eu sempre, quando estou com a fé lá embaixo, eu peço ao Senhor:
Senhor, aumenta a minha fé, renova a minha fé. Em Ti eu vou conseguir. Então a gente pode fazer essa oração. É necessário a gente fazer essas orações quando a nossa fé está enfraquecida, às vezes por vários problemas, várias situações. É normal a nossa fé estar lá embaixo, mas é nessa hora que precisamos nos levantar. E às vezes não conseguimos orar, mas através das nossas lágrimas, com o coração ligado no Senhor, Ele vai nos entender. E a palavra diz que quando a gente não consegue interceder, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você não tiver força, se a fé estiver pequena, lembre-se que o Espírito Santo pode interceder por você, com gemidos inexprimíveis. E como somos agraciados por isso, nós temos um amigo, que é o Espírito Santo. E nós não precisamos também pensar que nós somos fracos por termos esse sentimento de medo. Só precisamos aprender a confiar e também a rejeitar esse medo que nos paralisa e tira a nossa paz. Voltando ao assunto do avião. Quando nós decolamos ali no avião, o avião era um avião mais velho, assim, aparentemente. E ele quando ele decola, a primeira decolagem, né, a gente sente ali um friozinho na barriga, né, um desconfortozinho, né, uma pressão no ouvido. Mas, ao subir, ele já começou com um barulho insuportável. E esse barulho parecia que o avião estava quebrando, alguma coisa assim. E eu pensei assim, quando ele estabilizar lá, né, quando o comandante fala, estamos a 10 mil pés. E ele falou, estamos a 10 mil pés, e o barulho não parou. O barulho continuou, e aquilo ali foi me dando pressão. A Jaqueline foi do meu lado. Eu olhava para ela também, estava dando muita pressão no ouvido. E na cabeça também. E até então eu já estava começando a ficar nervosa. E a Jaqueline também estava muito nervosa, eu olhava para ela, mas eu queria tentar passar tranquilidade para ela. E tinha um senhorzinho, assim, um casal de senhor muito tranquilo do meu lado, conversando. E até a hora que chegou em Brasília, e eu comecei a conversar com ele um pouquinho antes. Aí, quando chegou em Brasília, que a gente foi aterrissar, o comandante falou, estamos chegando em Brasília, vamos preparar para o voo. E assim que ele desceu o avião, aí eu falei assim, meu Deus, graças a Deus esse voo vai acabar, esse barulho vai acabar. O avião sobe de novo. E aí todo mundo lá já apavorou, todo mundo começou já a olhar um para o outro lá dentro do avião, e o senhorzinho estava conversando comigo. Eu já não estava, nem sei o que eu estava respondendo para ele. Minha mão suava. E eu olhava para as meninas apavoradas. Só a Simone que não, que ela estava achando que era normal isso, viu, gente? Então, veio um medo muito grande. Logo eu já pensei, meu Deus, eu vou morrer, mas eu não queria morrer aqui nesse avião, porque eu acredito que é algo apavorante, né? O sentimento de ver aquele avião cair, eu acredito que isso deve ser apavorante, porque eu imaginei isso na minha cabeça, que ele estava caindo e já foi apavorante para mim. E ele ficou rodando várias vezes e estava muito turbulento, tanto que várias pessoas vomitaram também. E ele ficou rodando e o comandante deu a voz e falou que ele tinha dado uma rota perdida devido à instabilidade do tempo, ele não conseguiu pousar. E que ia tentar novamente um voo, mas que era um procedimento que não tinha nada que oferecesse risco. E nisso, eu já não conseguia enxergar mais nada. Porque se fosse algo realmente arriscado, ele não estaria sobrevoando sobre a cidade, porque nós estávamos sobrevoando sobre a cidade. Eu já trabalhei com segurança do trabalho, não entendo nessa área de aviação, mas eu tenho certeza que um dos procedimentos, quando o avião está em pane, é o quê? Ele ir para uma rota que não tenha casas, né? Que não tenha cidade.
Então, eu nem pensei nisso, nem passou isso para minha cabeça. Eu só mandei uma mensagem para o Henrique, a internet não estava funcionando, pedi ele para orar. Mas aí, cara, o Senhor que estava do meu lado, Ele estava tão assim confiante, tão tranquilo. Aí eu fui, fechei os olhos e eu orei a Deus. Falei assim, Senhor, me tira dessa confusão, porque eu estou confusa. Esse medo não vem do Senhor, porque eu confio em Ti. Eu estou indo para um evento para me fortalecer, para me receber do Senhor. E eu repreendo todo espírito de acidente, mas eu repreendo esse medo que está dentro de mim, porque isso não vem do Senhor. E que esse comandante encontre ali um meio de pousar para que todos que estão aqui nessa situação venham pousar e sair desse pânico, desse medo. E ali logo passou alguns segundos que eu fiz essa oração, eu respirei, ele conseguiu descer e conseguiu pousar. E eu pude ver o abraço do Senhor. E eu agradeci ao Senhor. Obrigado, Senhor. Se foi algo realmente tentado contra as nossas vidas, o Senhor nos deu livramento. Mas se foi algo também algo de mim mesmo, né? Um medo de um desconhecido, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Obrigado por eu estar bem, por o Senhor ter me fortalecido nesse momento. E em Salmos 34:4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E esse salmo caiu muito bem na minha situação. Outros salmos para orarmos ao Senhor. Salmos 94:19. Quando a ansiedade era grande dentro de mim, seu consolo me trouxe alegria. Salmos de número 23:4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Vocês podem viver medos reais. Vocês podem estar andando no vale da sombra da morte. Mas lembra que o Senhor está conosco. E é o teu cajado que nos sustenta e nos protege, mesmo perante um perigo real. Em Salmos 55:22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Se você é justo, você pode se apegar nessa palavra. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem quando a gente se apega e acredita nelas. Então é uma palavra para nos apegarmos. E eu queria dizer também algo que é de suma importância para nos livrarmos do medo. Eu sempre gosto de falar, as pessoas também sempre gostam de falar isso, o que focamos em nossas vidas cresce. Em Jó 3:25-26, ele diz em um dos seus clamores: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Tudo que Jó temia, que eu acredito que ele ficava remoendo dentro de sua mente, aconteceu na vida dele. Todas as perdas, todo o fracasso que ele temia aconteceu. Porque eu acredito muito em pensamentos. Aquilo que nós pensamos de bom, a gente sempre atrai. Mas também nós podemos atrair coisas ruins. Porque o que focamos, cresce. Se você foca em coisa boa, vai crescer coisa boa. Se você foca em coisa ruim, vai crescer coisa ruim. E um exemplo assim, básico na minha vida, já vi várias pessoas que sempre ficavam batendo na tecla: eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Aí o que mais temia aconteceu. É muito comum.
Eu sempre falava, a gente ia conversar sobre escorpiões, e eu falava, nossa, nunca apareceu na minha casa, se aparecer, eu mudo porque eu tenho medo. É algo que não tenho medo do escorpião em si, do que ele pode fazer, porque o veneno do escorpião, principalmente para criança, é muito perigoso. Então, eu sempre falava isso. E recentemente, falando, acontece de aparecer no banheiro da minha casa. E nunca tinha acontecido, morei lá 2 anos. Nunca tinha aparecido. A primeira coisa que eu perguntei para a dona da casa quando eu consegui a casa, foi: aqui já apareceu escorpião? E ela: não, nunca apareceu. E ali apareceu esse escorpião. E depois apareceu a segunda vez. Mudei da casa, mas não só pelo escorpião, mas por diversos outros problemas. Mas assim, logo veio na minha mente, de tanto eu ficar falando com as pessoas, eu atraí. Apesar de ser um problema que acontece na cidade toda, né? Eu sempre converso com as pessoas e sempre falo, na minha casa aparece, já apareceu. Principalmente tem alguns lugares que são bem comuns de aparecer, mas nunca tinha aparecido. E bem assim, no tempo que eu estava reforçando aquilo, apareceu. E nós podemos dominar os nossos pensamentos. Nós podemos trocar os nossos pensamentos ruins por pensamentos bons. Quando vier os pensamentos de medo, pensamentos perturbadores, nós podemos focar em algo bom. Nós podemos focar em promessas que o Senhor fez para nós, como esses salmos que eu disse aqui para vocês. A palavra do Senhor diz que tudo que é bom, tudo que é amável, é isso que nós devemos pensar. E se o perigo é real em nossa vida, com a força do amor de Deus, que vem de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos protegidos, nós estamos seguros. Em 1 João 4,18, diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, se você é filho amado de Deus, se você desfruta desse amor de Deus, se você acredita nesse amor de Deus, você pode ter certeza que Ele vai expulsar todo o medo da sua vida. E às vezes acontece de termos medo durante a noite. Uma das coisas que eu fiz com a Melanie, contei aqui algo que estávamos vivendo, numa dessas noites dela de medo, de choro, eu orei com ela os Salmos número 4 e 8. Esse Salmos é maravilhoso, gente, é um salmo de paz. Você que enfrenta aí, às vezes, momentos de noite mal dormidas, um peso, corre para a Bíblia e abre nesses Salmos. Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E eu orei esses Salmos com ela e logo ela dormiu. E a Mel hoje já acordou bem melhor. Ela falou medo, algumas palavras de medo, que estava com medo, mas era brincando, que o Benjamin vestiu de Hulk e ela falou que estava com medo do Hulk, mas foi brincando. Então, eu aprendi muito com essa situação de medo nesse voo. E lá o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Vem falando a semana toda. E o antônimo de medo... Tinha muito tempo que eu não ouvia essa palavra antônimo, gente. Na época de escola. Quem estudou lembra quem que é um antônimo. Antônimo é o contrário. É confiança, firmeza, segurança, garantia e força. Tem a palavra coragem, mas em todas as pesquisas que eu fiz, a primeira palavra, o antônimo de medo, não é coragem. É coragem também, mas a primeira palavra que aparece é confiança. Então guarde essa palavra no seu coração. A confiança em Deus.
Ela nos traz garantia, ela nos traz segurança, ela nos traz força. E eu não podia deixar de falar aqui de alguém muito importante na Bíblia, que usou a confiança em Deus, mesmo perante uma situação, um medo real, que foi Davi. Não sei se todos conhecem a história de Davi. Se não conhecem, eu indico vocês a lerem a história de Davi, em 1º e 2º Samuel. E lá vai relatar aquela guerra entre o gigante filisteu e entre o povo de Israel. Ali Davi, um menino pequeno, de baixa estatura, sem credibilidade, um improvável, ele chega perante aquele gigante. E a gente vê, lendo a palavra do Senhor, que ele usou de total confiança, total ousadia em desafiar aquele gigante. Mas não pela sua própria força, nem pelas suas habilidades, porque Davi não tinha ali habilidades com armas, não tinha habilidade em guerras. Ele era um simples pastor. Mas ele usou ali a sua confiança em Deus. E através da sua confiança, ele matou aquele gigante com uma pedra. Então, às vezes, o medo vem como gigante. Grandes medos. Ondas de medos, como eu disse. O espírito de medo, ele vem. Ele vem e não vai deixar de vir. Ele sempre vai aparecer. Mas sempre quando você passar por uma situação dessa, lembra dessa palavra. Lembra de fazer a sua simples oração. Lembra de confiar em Deus e acreditar que aquele momento de medo ali vai passar e que o Senhor está criando fortaleza para te cercar e para te proteger. Gostaria que você ficasse de pé. Eu senti muito isso essa semana, né? Como citei, que esse espírito de medo está tentando nos afligir. E eu gostaria de convidar você que, durante essa semana, esse mês que se passou por algum processo assim, ou tem passado, vim aqui na frente, porque o altar é lugar de cura, o altar é lugar de restauração. E nós iremos aqui profetizar que esse espírito de medo vai embora, no nome do Senhor Jesus. Porque nós temos autoridades para expulsar esses espíritos que tentam nos sondar. E se você às vezes não passou por essa situação, mas que tem alguém também que tem passado por isso, quiser vir aqui à frente receber por essa pessoa, porque você também tem autoridade em suas mãos para orar pelas pessoas que precisam de força, que precisam de coragem, que precisam dessa fortaleza. E antes de fazer essa oração, eu quero só ler uma carta que eu ouvi lá no congresso, que é de um livro da Joyce Meyer. Ela faz uma carta para o medo. E quem sabe isso vai poder te inspirar a fazer também uma carta para o seu medo e mandar ele embora e rejeitar ele nessa noite. Caro medo, a única razão pela qual estou me referindo a você como caro é por causa da nossa relação íntima de anos, e não porque eu realmente tenho alguma consideração por você. Na verdade, o teu tormento e a tua influência sobre mim estão chegando ao fim. Você me contou mentiras e me impediu de fazer as coisas que eu queria fazer e deveria ter feito. Você, de fato, é uma terrível companhia, com a qual eu não estou mais disposta a me envolver. Estou lhe escrevendo
essa carta para que saiba que de agora em diante eu não vou mais ter medo. Embora eu talvez sinta a sua presença, eu não vou ceder às suas exigências. Eu tenho um amigo chamado Jesus e ele prometeu jamais me deixar ou me abandonar e está sempre comigo. Ele de fato é um amigo poderoso e apesar de você Desculpa, eu perdi aqui. Estou lhe escrevendo essa carta para que saiba que agora em diante eu não vou mais ter medo. Embora eu talvez sinta a sua presença, eu não vou ceder às suas exigências. Eu tenho um amigo chamado Jesus e ele prometeu jamais me deixar ou me abandonar e estar sempre comigo. Ele de fato é um amigo poderoso e apesar de você ter algum poder, ele é de longe muito maior que você. Você pode vir contra mim, mas Jesus habita em mim. E o poder daquele que habita em mim é maior do que você. E se você não acredita em mim, veja 1 João 4:4. Embora eu não possa impedir que você venha fazer uma visita, eu quero adverti-lo que eu vou te ignorar. E estou muito ocupada em comunhão com meu amigo Jesus e desenvolvendo uma relação íntima com ele para lhe dar o meu tempo. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais corajosa eu me torno, mais corajoso eu me torno. Ele está me ensinando uma nova forma de viver, emocionante, cheia de aventuras e sem medo. Toma posse disso na sua vida. Também quero te informar que já eu tenho tanta experiência com você e sei que é uma autossabotagem te ouvir. Eu pretendo dizer ao maior número de pessoas que eu puder quão ladrão e mentiroso você é. Os anos que eu desperdicei com você serão redimidos e eu vou produzir frutos muito melhores. Obrigada por me levar a Jesus. Sabe, você me faz tanto mal, mas eu achei um jeito de me livrar de você. Jesus me resgatou de onde eu estava e me libertou. Caso você decida desperdiçar o meu tempo e tentar me visitar, mesmo depois de receber a minha carta, já vou lhe avisando que você será recebido pela minha fé em Deus e a determinação de que eu não vou ter medo. Então diga para o seu medo agora, pode ir embora. Se você quiser me visitar, eu não vou te receber, eu não vou te aceitar, eu vou te rejeitar porque a minha confiança está em Deus. A minha fortaleza está em Deus, no amor que meu Pai tem por mim.